Olá, tudo bem? Meu nome é Hélio Honda e vamos para a nossa aula de método direto. O que é método direto? Nós temos o método direto e indireto de fazer o seu fluxo de caixa. O método direto descreve quais foram os recebimentos, entradas de dinheiro e pagamentos, saídas de dinheiro operacionais do período. Exemplo, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamento de salários e impostos. Mais simples de ser entendido por usuários, sem conhecimentos contábeis específicos. O que é isso? Você vai fazer um fluxo de caixa direto. Ele é muito mais simples, rápido de ser realizado e também é só sobre o que entrou e saiu de dinheiro. Dinheiro que eu falo é o dinheiro caixa, é o dinheiro que você tem em mãos, é o dinheiro físico, que nem sempre é físico porque está no banco, mas é isso. E você vai fazer isso dentro de um período, ou seja, você vai escolher se é um mês, se é um semestre, se é trimestral, quadrimestral e assim vai. Então você escolhe a forma como você vai fazer. Geralmente as empresas fazem como? Mensal. Por que mensal? Porque mensal você consegue mensurar tudo que tem para entrar e sair durante um mês, se programar para algum eventual descontrole. Esse descontrole que eu falo não é um descontrole total da empresa, é um descontrole financeiro, é algo pontual que aconteceu. Ok? Vamos lá. E aí nós temos classes principais de recebimentos e pagamentos. Recebimento de cliente, juros recebidos, dividendos recebidos, pagamento de salário, pagamento de fornecedores, juros pagos, impostos pagos. O que é isso? Isso é tudo que é realizado no dia, ou seja, estamos no dia 25 ou 26, não sei. Você está na empresa e você tem contas a pagar e contas a receber. É tudo que é realizado no próprio dia. Então, recebimento de cliente, tudo que é contas a receber. Juros recebidos, porque o cliente deixou de pagar uma conta e ele pagou juros. Então ele entra como operacional. Dividendos recebidos, também é operacional. Pagamento de salários, você tem que pagar os seus funcionários, então também é operacional. Pagamento de fornecedores, que é contas a pagar, também é operacional. Juros pagos, você deixou de pagar alguma coisa, você atrasou o pagamento do seu contas a pagar, ele vai cobrar juros pagos e impostos pagos. Por quê? Porque o imposto também ele é pontual, ou seja, é no dia. Se vence o seu imposto no dia 20, você tem que pagar no dia 20. Caso contrário, ele vai ter o quê? Juros. Então, tem tudo isso. E tudo isso ele é o quê? É uma forma de você classificar o tipo do seu recebimento e pagamento. Tá certo? E vamos ver se o pessoal da rua tem alguma dúvida. Todos os itens operacionais são classificáveis? Ótima pergunta. Na verdade, todos os itens operacionais de investimento e financiamento, elas são classificáveis. Não existe lançamentos não classificáveis. Caso contrário, o que vai acontecer? Você não consegue mensurar ou alocar o lançamento realizado no local certo. No operacional, investimento ou financiamento. Então, você tem que saber o quê? Você tem que saber que tipo de item está acontecendo. Então, nós temos que saber o princípio básico da contabilidade. Primeiro, tudo que é recebimento é o quê? Ele é itens a receber de clientes. Tudo que é a pagar são os seus fornecedores. Você tem fornecedores a pagar. É claro, pode ter cliente que você tem que pagar? Sim, por quê? Por algum motivo o cliente pagou em duplicidade uma duplicata. Você vai ter que devolver esse dinheiro para ele. Então, você em tese está pagando novamente para ele esse dinheiro que ele pagou erroneamente. Tudo que é juros, dividendos, né, recebidos, ele é o que? A receber, é contas a receber. Então, assim, tudo que você imagina que vai entrar dentro da empresa, contas a receber, juros a receber, dividendos a receber, ele é tudo o quê? Ele é tudo sempre relacionado a contas a receber. Tudo que for pagamento, tudo que for relacionado a pagamento, o quê? Contas a pagar.
Então você tem uma obrigação de pagar, você tem que pagar o seu fornecedor, você tem que pagar os juros caso atrase um pagamento, você tem impostos a pagar. E se você não pagar imposto, você está literalmente enrascado. Por quê? Porque o imposto, querendo ou não, ele tem juros também. Então você tem que pagar em dia o seu imposto, você tem que saber controlar. E através do fluxo de caixa você consegue fazer isso. É a única forma de se fazer isso corretamente. Por quê? Porque você sabe todas as entradas e saídas durante um período de tempo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você monitore melhor a vida financeira da sua empresa. Verifique também se as políticas e as formas como você está mantendo a sua empresa está sendo realizada da forma correta. Então, são N itens que vão ajudar você a controlar a sua empresa da melhor forma. E outra, no decorrer da aula, principalmente logo, nós vamos ver como que se faz essas planilhas e como que se faz o controle da sua empresa, que é um item bem interessante, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. E aí por fim nós temos o quê? Como que se faz esse método direto dentro da sua empresa? Bom, atividades operacionais, primeiro você vai ter o recebimento dos clientes, depois você vai ter o recebimento de juros e dividendos. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter o pagamento dos fornecedores, impostos, salários, juros, despesas pagas antecipadamente, que aí vai ter, por fim, o caixa líquido gerado consumindo nas atividades operacionais. Como que é isso? Bom, vocês estão vendo na imagem que na frente do recebimento de clientes, recebimento de juros e dividendos, você tem um sinalzinho de mais. Por quê? Porque você tem que somar. Tudo que for recebimento de clientes, recebimento de juros e dividendos, você soma. Tudo que for pagamento, você subtrai, por isso que tem um sinalzinho de menos. E aí você vai fazer o quê? Fornecedores, impostos, salários, juros e despesas pagas antecipadamente, você vai somar tudo isso e depois você vai subtrair esse valor total com o valor que você tem de recebimento de clientes e recebimento de juros e dividendos. Esse resultado é o quê? É igual ao caixa líquido gerado consumindo as atividades operacionais. Ou seja, você sabe quanto que você tem de dinheiro no final do período ou do dia. Então, geralmente, o que as pessoas fazem? Eles fazem isso diariamente. E aí nós vamos ver como que se coloca isso dentro de uma planilha de Excel, tá ok? Vamos para a curiosidade. O método direto apresenta as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos a fornecedores e empregados. O saldo final das operações expressa o volume líquido de caixa obtido ou aplicado pelas operações durante um período. Que legal essa curiosidade. E vamos continuar a matéria. Bom, aqui eu mostrei para vocês como que é feito o método direto, né, do fluxo de caixa. Só que da forma como está aqui, eu acho que fica um pouco difícil de vocês entenderem. Então eu esmiucei nesse slide como que é feito. Vamos lá, atividades operacionais, recebimento de clientes, recebimento de juros e dividendos, igual total de recebimentos. Então você vai somar os dois, você vai ter o total de recebimentos. Aí depois você vai ter pagamentos, fornecedores, impostos, salários, juros e despesas pagas antecipadamente. Você vai ter o quê? O total de pagamentos. E aí, por fim, você vai ter o caixa líquido gerado ou consumido nas atividades operacionais. Ou seja, total de recebimentos, que você já calculou lá em cima, menos o total de pagamento. E aí você vai ter quanto que você tem de saldo de caixa disponível para gastar. Sem contar o quê? Sem contar o seu limite de crédito do seu cheque especial. Ou seja, é o caixa líquido, é o que está dando positivo ou negativo. É por esse motivo vocês precisam saber fazer isso. Porque fazendo isso, vocês sabem que, exemplo, puxa vida, meu caixa deu negativo. Eu fiz lá o total de recebimentos menos o total de pagamentos deu negativo. E agora? E agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá em vendas, dar uma chicotada neles e falar assim, vocês estão fazendo o quê? Vamos vender aí porque a gente não tem caixa.
Como é que eu vou pagar o fornecedor? Como é que eu vou pagar os seus salários? É claro, você não pode chegar lá e já com os dois pés no peito e todo mundo da área comercial e falar, e aí? Você tem que ter uma ética profissional e chegar, né? Ó, tá acontecendo isso, assim, assim, assado. O que tá acontecendo? Vocês precisam de ajuda e tal? Para saber qual que é a necessidade que eles precisam. Então, quando você consegue realizar essa atividade simples de fazer o fluxo de caixa, você consegue de fato monitorar a saúde financeira da sua empresa. E o que é legal nisso? O legal é que você não precisa fazer nenhuma loucura. Você só precisa entender o que está acontecendo na empresa, o que a empresa está passando e verificar se você não precisa o quê? Alterar algumas estratégias para que a empresa comece a prosperar novamente. Então o fluxo de caixa ele está diretamente ligado ao quê? A empresa como um todo. Você sabe aonde você está gastando mais ou menos e a necessidade de mudar esse tipo de estratégia que você tem hoje dentro da empresa para que a empresa sempre dê muito mais lucro. Ninguém abre uma empresa hoje para ter prejuízo. Todo mundo tenta abrir uma empresa para quê? Para ter lucro, para ter a satisfação de saber que o que você faz e gosta de fazer dá certo. Então, é literalmente isso que nós estamos tentando passar para vocês, para que vocês tenham sempre o quê? A certeza que tudo que vocês vão fazer está dando um resultado positivo. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado o conteúdo. Então, até a próxima!